Olá, pessoas, boa noite. Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. E na noite de hoje eu tenho aqui comigo a Vanessa. Vanessa, boa noite, como que você está? Tudo bem? Tudo ótimo, boa noite, gente. Boa noite, Juliano. Tá tudo certo. Bem ansiosa para nossa conversa. Eu também estou porque os assuntos que a gente levantou, né, na pauta, nas conversas que a gente teve, me interessa bastante, até porque são temáticas, são abordagens que ainda não foram discutidas aqui. Então, vai ser bem interessante, vai ser muito rico. E antes de eu já ir para a primeira pergunta, queria só falar do nosso patrocinador, do nosso apoiador, que é o Clube de Autores, que é a maior comunidade de autores independentes do Brasil. É uma plataforma super intuitiva, super prática, super interessante para você publicar o seu próprio livro, seja versão física ou versão digital. Tem um QR Code aqui na tela, para quem quiser saber mais da nossa parceria. E na descrição, tanto dos vídeos quanto das plataformas de áudio, tem também o link para acessar e conhecer mais tanto do clube quanto da nossa parceria. Então, Vanessa, já quero começar perguntando para você sobre, né, talvez a principal temática de hoje, a gente fazer essa relação entre folclore, né, e a literatura. Eu me lembro muito bem, quando eu era criança, eu acho que boa parte, né, das crianças, né, do ensino infantil, aprendem sobre o folclore nosso, né, o nacional, as lendas urbanas. Foi a partir daí, né, desde o ensino infantil, que você teve um interesse talvez maior do que as outras crianças nessas temáticas e levando isso também para a leitura? Cara, não, nada a ver. Assim, não, Que minha legal. relação Olha, na infância era o Sítio do Pica-Pau Amarelo que eu assistia, sim. mas assim, não. Eu não tinha relação nenhuma. Na verdade, nem a minha área de formação é literatura. Eu sou professora de biologia, não tem nada a ver. Uhum. Eu comecei para a área de literatura, assim, eu sempre li muito, Sim. eu sou, assim, a gente tem um problema com a educação brasileira de não estimular a leitura, mas, assim, a minha Uhum. formação básica é toda em escola pública do Rio de Janeiro, que, Uhum. assim, já é do Rio de Janeiro, e eu sempre tive muito acesso a livros. Então, eu sempre consumi bastante, mas a minha área acadêmica foi para outro lado, foi para a área de biologia. Uhum. Então, eu comecei a Sim. ver que eu podia escrever, e aí veio essa ideia de escrever sobre lenda. Eu sou um pouco voltada para o terror, eu gosto bastante. Sim. Lendas e mitos brasileiros, aí eu me achei a descobridora do fantástico brasileiro, né? Quando eu comecei a pesquisar, eu vi que já tinha gente trabalhando nessa área há muito, muito tempo, fazendo coisas assim absurdas, e eu só entrei nessa leva de autores que tem aí produzindo na área de folclore. Tem muita gente, muita gente. Foi mais ou menos isso, foi bem depois de adulta já, sabe? Foi Uhum. junto com a minha descoberta para a escrita, que foi a descoberta do que eu queria escrever, que era sobre o fantástico brasileiro. Não, não foi na infância, não. Ah, que legal. Então foi. Eu até com outros escritores, né, que eu tenho conversado aqui, não necessariamente no começo, né, da vida, do interesse para leitura, que é o interesse da temática principal da escrita, né? Então, quem vai para ficção científica, quem escreve distopias, até suspense e tudo, às vezes mais na fase mais madura da vida que descobre e tem um interesse maior. Então, bem interessante, assim, apesar que, né, você falou Sítio do Capão Amarelo, tem bastante, ou pelo menos uma tentativa de Né? retratar parte do nosso folclore, né? Mas acaba que é um comum para todo mundo. Acho que boa parte, né, das pessoas da nossa geração, assim, cresceu ou lendo, né, Monteiro Lobato, ou assistindo a adaptação da Globo, né? E o Castelo Rá também, né? O Castelo Também, Rá também. tem bastante coisa. Eu tenho mais nostalgia do Castelo rá do que Sítio do Capão Amarelo. Eu não sei se foi por causa de época, enfim, mas eu assisti muito mais o Castelo rá acho muito mais interessante. E pega muito, acho que mais profundamente a fantasia mesmo, né? Pelo menos a minha percepção era essa, bem, bem lembrada, assim. Castelo. Acho que falam-se mais hoje em dia de Castelo rá que de Sítio, né? Do Capão Amarelo.
Acho que a nostalgia, pelo menos na minha bolha, nos meus contatos, vem mais Castelo Mas Rá-Tim-Bum. é assim, eu acho que o Castelo gera mais nostalgia do que o Sítio, porque o Sítio eu acho que ele acompanha épocas, né? Acho que daqui a pouco vai ter outro Sítio e vai ser importante para as crianças que eu acho que vai ter, né, assim. Que ele já Sim. teve o da nossa época, que era da Isabelle Drummond, já era o terceiro ou quarto, né? Acho que era o terceiro Sítio, né? Ainda tem essa Que eu questão, porque lembro que teve minha mãe. várias remontagens, né, do sítio, né? E tomara que tenha mais, né? Sim, eu espero que tenha mais, porque esse sítio era muito bom, fala sério. E o Castelo Sim. Rá-Tim-Bum também, mas eu acho que o Castelo Rá-Tim-Bum não deve ter mais, não. Acho difícil. Eu acho que o Castelo ele é mais icônico porque teve aquele momento, aquela temporada e se encerrou. Não teve nada além disso. Então, é um ciclo É. fechado. A gente às vezes sente muito mais uma necessidade de ter mais do que o sítio que vem da literatura muitas décadas, depois várias adaptações. Então, não é que a gente cansou, mas é mais próximo de ter ali, né? Ele foi mais acessível, mas não foi tão restrito por uma época. Acho que pode ter sido um fator. E todo o trabalho da TV Cultura foi muito icônico, anos 90, início dos anos 2000, né? Então, ainda tem esse peso muito forte, né, de todas as programações, né? E aí a Sim, gente com pegando certeza. assim, É muito bom. a gente, a gente pegando, Vanessa, assim, a gente falando do início, assim, aí você despertou, assim, para a leitura de uma forma geral, criança ainda, você falou que sempre teve acesso a livros e tudo, você costumava ler o quê, assim? Você lembra, mais ou menos, o que te interessava mais? Cara, olha, no fundamental, parece que assim, muita infância, assim, meus pais me deixaram ser, conseguiram me manter criança por bastante tempo, Uhum. mas eu não lembro, assim, eu lia Turma da Mônica, essas coisas. Eu lembro que no meu. Olha, eu não lembro de pegar livro, mas se eu pedisse, meus pais me davam e tal, sempre escola pública. Isso é bom frisar, porque na nossa cabeça a escola pública não tem nada, né? Uhum. E tinha, na minha, pelo menos, né? E olha que eu moro no um dos lugares mais afastados do Rio de Janeiro. Não sei se você conhece a Uhum. Baixada Fluminense. Eu moro no fim da Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense já é Não. esquecida. Eu moro em Queimados, Uhum. que é uma cidade que ninguém conhece. Mas eu estudei numa escola Uhum. municipal daqui que foi boa. E fui para uma escola, ela era estadual. E era uma formação de professores e tinha que era um CIEP daqui da minha cidade. E no CIEP tem a biblioteca separada. Então eu entrava lá e tinha muita coisa. Eu comecei a ler Percy Jackson lá, adolescente. Uhum. Eu já tenho Sim. essa nostalgia. Eu tenho nostalgia com Percy Jackson, não tenho com Harry Potter. Não sei por quê. Uhum. Eu fui mais do Percy Jackson do que do Harry Potter. Aí eu li Percy Jackson, eu li Dom Casmurro, eu li. Ai, meu Deus, aquela do Shakespeare, mais famosa. A mais famosa do Shakespeare, morre o dono no final. Ai, meu Deus. Sim. Vou lembrar aqui. É Romeu e Julieta, Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. Aham. Eu li Carlos Drummond, eu li coisas, assim, entre aspas, bobas e coisas mais complexas, tudo ali na minha adolescência. E eu saí do fundamento, do Uhum. médio, né, no caso, mantendo essa vida de leitora, só que aí Legal. ainda não trabalhava, então depois que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a bancar os meus próprios livros e comecei a ler muito mais. Mas assim, Interessante. sempre eu tive acesso a livros Uhum. e mantive. Sim, Que mantive, legal. espero que Sim. foi bem importante. Agora, a escrita foi bem mais madura mesmo. Foi depois de casada que eu comecei a pensar em escrever e Uhum. tal. Uhum. Mas a leitura acompanha a minha vida. A leitura acompanha a minha vida. É interessante que você mesclou bastante leitura contemporânea, né, e a leitura clássica, né? Você citou logo de cara Percy Jackson e Dom Casmurro, né? Então, assim, é bem interessante porque e pelo que você falou, foi muito de interesse próprio, né? Porque acontece muito na escola, é até uma discussão interessante, assim, que muitas das vezes a gente tem que ler um livro, às vezes um livro clássico, para fazer uma prova. Então, quando coloca, né, insere a literatura de uma forma para você fazer uma atividade escolar meio que uma obrigação, isso pode causar um certo afastamento, ainda mais foi o início, né, do processo de leitura. E outro ponto legal que
por exemplo, comigo, eu tive um hiato assim de leitura muito grande durante a faculdade, porque foi aquele momento que você troca os livros que você vai ler, porque você tem muito tempo livre, e tudo por livros mais técnicos, né? Então, eu tive uma pausa, assim, eu fiquei anos assim sem ler, fui voltar depois formado, assim. Só que no seu caso, dependente da profissão, né? Você falou que você fez ciências biológicas, você continuou esse hábito de leitura, né? Então você sempre manteve, né? Sim. Isso é legal. E você acha que de que forma isso te ajudou quando você falou assim, quero escrever, assim, você acha que facilitou o fato de você ser uma leitora assídua? Você acha que é um caminho importante, assim, para quem está começando a escrever? Não, com certeza. Assim, na minha visão, não, não existe escritor, a não ser que o cara seja muito gênio, mas não existe Uhum, você querer escrever sem ter uma bagagem literária. Assim, uhum, não tem, pelo menos para mim, não tem como, a não ser que você seja um gênio, sabe? Que você saiba uhum, trabalhar muito bem as palavras e sabe. Gênio, assim, um gênio, o Einstein da literatura. Aí pode uhum, ser que mesmo assim ele tenha lacunas, né, de questões literárias mesmo, de aprendizagem, de muita coisa. Assim, não, na minha uhum, visão, não tem como você ser um bom escritor se você não for uhum. primeiro um bom leitor. Eu passei muito Sim. tempo só lendo, sim, entre aspas, né, só lendo, porque queria ler mesmo, para depois me descobrir como Uhum. escritora e seguindo lendo. Acho que a única coisa Sim, que não pode parar na minha vida é a leitura, sabe? sim. Então, na minha visão, não tem como você ser escritor sem ser leitor. Não dá. Acaba que a nossa forma de ler talvez muda depois que começa a escrever. Pelo menos comigo, não Sim, com compromisso, né? Mas acaba que você faz uma análise talvez um pouquinho mais técnica, tipo, deixa eu ver como que esse personagem vai se desenvolver, deixa eu ver como que esse autor desenvolve diálogos. A gente tem essa visão um pouquinho mais crítica, talvez, que acaba que cada livro que você lê, você aprendeu um pouquinho mais e vai te ajudar na escrita. Acho que é um processo bem gradual, assim. Eu entendo da mesma forma, assim, que você. Mas, e nesse processo, né, nesses anos todos, só lendo, né, entre aspas, quando que começou a falar assim, eu quero escrever, eu quero... Começou a dar essa vontade, assim, de escrever? Qual que foi a viradinha de chave? cara, cara, eu sei, assim, na época da faculdade, tá conseguindo me ouvir direitinho? Sim, sim, sim. Na época da faculdade, eu eu teve épocas que eu trabalhava e teve épocas que eu não estava trabalhando. Uhum. Então, Sim. assim, a faculdade te suga, né? Você trabalhando ou não, a faculdade é algo que te suga muito. Mas eu achei que eu Uhum. poderia escrever, sim, só sentar e escrever que ia sair alguma coisa lá. Eu fiz faculdade bem Uhum. nova. Então, parte da minha faculdade ainda foi meio adolescente, sabe? Sim, sim. Mas eu achei que eu poderia só sentar e escrever. O que não Uhum. rola. Ainda mais eu que não tinha assim, informação nenhuma na área de literatura. Aí eu lembro Uhum. que eu tive uma ideia de uma história, assim, não sei se pode falar, mas a ideia era muito merda, sabe? Era muito Aham. ruim. É, Sim. só que assim, era maluquice, só maluquice. Primeiro, sempre gostei muito de The Walking Dead. Muito, Sim, muito, eu muito. também. Aí eu falei, eu vou escrever uma história de apocalipse zumbi no Brasil. E são duas mulheres que vão sobreviver na Amazônia, porque eu fiz biologia, Uhum. né? Aí elas Sim. iriam sobreviver na Amazônia, comendo os animais de lá, as frutas de lá. Era isso. Só que eu não Uhum. sabia como conduzir. Eu escrevi 2 páginas e parei. Falei, não dá Uhum. não, é muito difícil, não sei o quê. Beleza. Aí depois de um tempo, ainda na faculdade, eu comecei a escrever uma história. Eu tenho até vergonha de falar dela, que ela era realmente muito ruim. Mas. E a mesma coisa. Comecei e parei. Falei, cara, não dá para escrever. Não dá para escrever. Uhum. Aí, beleza, passou a vida correu. Continuei leitora e tal, terminei a faculdade.
Aí, um pouco depois eu casei. E teve um tempo, assim, depois que eu casei, que eu casei, casei, assim, mais ou menos no meio do ano. No final do ano eu saí do meu emprego e fiquei uns 6 meses em casa, meio que à toa, sabe? Sim. E à toa. E eu sou, não dá pra ficar dentro de casa, assim, direto. Eu não consigo. É mais Só que agitada, aí eu né? comecei a. Assim, eu não sou muito agitada, não. Eu sou bem preguiçosinha. Gosto de ter minha rotina fora de casa. Sim. Aí eu comecei a querer falar das minhas leituras no Instagram e tal. Aí o Instagram ele começa a te mostrar coisas, né? Te oferecer coisas. Isso foi lá para 2017, tá? Te oferecer Uhum. coisas. E aí começou alguns canais lá no Instagram de pessoas que ensinavam a escrever. Aí minha mente, Uhum. pum, cara, tem que aprender a escrever para poder escrever. Uhum. Assim, eu não fazia ideia disso, sabe? Não sei por que eu não fazia ideia disso. Mas aí começou a aparecer esses canais que eu sigo até hoje. Eu sigo até hoje. E Uhum. era uma semana de. Sabe essas semanas que o pessoal faz para poder lançar um curso? Sim, Faz sim. uma Mas semana isso gratuita é. para lançar o curso. Era uma semana. Sei. Oi? Uhum. Não, sim, entendi. Então, era Essas uma semanas, semana. esses workshops, esses eventos online gratuitos e Isso. tudo, né? Uhum. Isso, eu comecei fazendo um workshop do André Bianco. Eu falei, vou sentar Sei. aqui e vou estudar sobre contos com o André Bianco. Aí, beleza, Uhum. fiz. Depois, tudo gratuito, tá? Depois Uhum. teve um outro pessoal que era da Semana do Contista. E eu assisti todas as aulas, todos os dias eu assisti todas as aulas. Aí eu falei, é isso, vou escrever contos. E aí já voltei o meu olhar para o Fantástico Brasileiro e comecei a ler o dicionário do Câmara Cascudo. Eu li todo o dicionário, dicionário do folclore brasileiro do Câmara Cascudo. E o que eu achava muito interessante, eu pensava, cara, isso aqui dá uma história. Aí eu tentava escrever com o que eu aprendi lá, com o que eu aprendi lá naquela semana. Não paguei o Uhum. curso, mas fui fazendo tudo que Aham. eu achava que dava para escrever. Aí escrevi sobre lenda da minha cidade, algumas lendas urbanas que a gente, assim, eu fui pegando as menos conhecidas e da minha cidade. Uhum. E saíram 10, 11 contos. Aí passou-se tempo, aí veio a ideia do meu livro, que foi num passeio. Passou um tempo, eu continuei estudando escrita, continuei estudando. Aí eu falei, cara, esses contos, eles estão. Tá ruim, mas eu Uhum. consigo fazer eles ficarem bons. Eu consigo. Aí eu comecei a reescrever todos os contos, eu mandava. E assim, eu tenho muita sorte, sorte mesmo, porque eu tenho um amigo que é formado em cinema, uma amiga que é formada em jornalismo, então eu mandava para eles falavam, Vanessa, pode melhorar isso, 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 isso. Foi assim, um ano de treinamento. E aí saiu, eu paguei uma revisão, paguei a capa e lancei na Amazon só também. E, Uhum. cara, eu vi que eu conseguia, sabe? Essa experiência desse livro de contos, eu vi que eu conseguia. E foi isso. Aí veio a ideia para o livro que tá até aqui já, o Adriano. E Uhum. aí agora sabe como é que é a cabeça de escritor, né? Sempre tem umas 2 ideias para frente, sempre 2 ideias para frente. E aí Sim. agora ele está continuando escrevendo e seguindo. É Ah, que basicamente legal. isso. Que legal esse relato, porque a gente realmente tem essa percepção inicial que é fácil escrever, né? Porque, poxa, a gente, sei lá, é alfabetizado, se dá mais ou menos bem com o português, ele acha que vai ser fácil desenvolver uma história. Eu tenho uma história parecida com a sua nesse sentido, porque o primeiro livro que eu comecei a escrever foi assim: sentei, tenho a ideia na cabeça, vai ser fácil. Parei no segundo capítulo, e aí que eu falei assim, cara, meio que bugou a mente, assim, falou assim, como que eu não consigo? Parece que a gente trava, né? Aí estudando, acho que é um ponto bem interessante, parece um passo para trás, né? Tipo assim, parar, respirar, ver o que errou, começar a estudar, mas depois que a primeira história sai, é bastante satisfatório, né? Foi o que você falou, pô,
esses contos não estão bons, mas eles estão terminados. Eu consegui, início, meio e fim, é só ajustar e a maturidade, né? Você vai aperfeiçoando, né? Com o passar do tempo. Acho bem legal isso. E assim, Juliano, aqui no Brasil, a gente não tem. Para você ser escritor no Brasil, você tem que ter hoje está mudando um pouco com a internet, que você consegue ganhar dinheiro na internet, né? Com outras coisas além de vender livros. Mas para você ser escritor no Brasil, é muito de você buscar e fazer. Por exemplo, nos Estados Unidos tem faculdade de escrita, se eu não me engano. Aqui você tem que. Aqui não tem. Aqui tem uma pós. Eu sei que tem uma Rio de Janeiro de escrita criativa e tem lá na PUC do Rio Grande do Sul. De resto, eu não sei. Assim, não tem uma faculdade voltada para isso. Não tem, sei lá, uma letras voltada para a profissão de escritor. Então, isso não existe, não é cultural nosso, né? Então, é muito de você buscar e tentar ler. É ser autodidata. Hoje em dia, hoje em dia com a internet você consegue pagar cursos e ir melhorando a sua escrita. Mas não tem um direcionamento de escritor. Não existe um direcionamento de escritor. Sim. Você não é criança falando que quer ser escritor. Né? É diferente aqui. É uma comparação que eu faço assim, né? A gente pegar duas artes, né? Cinema e literatura, né? O cinema, né? Se a gente for pensar, ele é bem mais recente que a literatura, né? Porque surgiu há, sei lá, 100 anos atrás apenas, né? Enfim. Só que a gente tem faculdade de cinema, a gente tem diversos cursos de graduação e pós-graduação na área de artes visuais, de produção visual, documentários, tem vários tipos de cursos mesmo na área focada para isso, fora que a mídia, né, o interesse nosso no lançamento de uma série, o lançamento de um filme é muito maior do que o lançamento de um livro, né? Você falou do André Bianco, por exemplo, que ele é uma grande referência nossa, principalmente na área dele, né, na categoria de livros dele. Você não vê, tipo assim, sei lá, o Twitter parando porque o André Bianco vai lançar um livro, pelo menos no nicho, você não vê isso, né? Não é mainstream. Não. A literatura ela não é incentivada de uma forma, sei lá, mais a fundo para todo mundo, sabe? Ela não é um sonho que eu tenho, que a literatura, né, os livros viram mainstream igual de uma série. Tipo, a internet para quando vai lançar uma série, mas não tem um movimento nem próximo de um livro. E isso impacta tudo, tanto formação profissional, quanto profissionalismo dos escritores, né? Você não tem uma base teórica que você precisa ou não precisa para escrever. E lá fora, igual você citou, tem completamente diferente, né? Isso reflete, assim, a gente lê muito pouco, né? O brasileiro lê muito pouco, de uma forma geral. Então, isso afeta tanto os leitores quanto os escritores. E eu acho que, assim, tudo tem alguma coisa, né? Nessa questão do ensino médio, de forçar o aluno a ler algo, acaba assim, na maioria das pessoas, elas acabam associando a literatura a algo enfadonho ou obrigatório naquele momento, já passou, graças a Deus. E não que eu seja contra a literatura na escola, pelo amor de Deus, não é isso. Eu sou super a favor, mas eu não tive obrigatoriedade de, não sei por quê, eu não tive obrigação de ler nada no meu ensino médio para fazer alguma prova. A professora falava de literatura, tive aula, mas eu não tive obrigação de. E o Enem, você não tem nenhuma leitura específica também, no meu ensino médio não teve, mas assim, óbvio que não é só isso, né? Mas a gente realmente não tem. O Brasil não é um país leitor. E isso atrapalha muito tudo. Sim. Você não. Aqui a gente não consegue se bancar, viver só vendendo livros. Não tem como. São poucos. Não sei lá, o Paulo Coelho, talvez. E se a gente for pensar... André Bianco, que é famoso, ele ganha dinheiro vendendo curso, né? Ele vende curso. Sim. Ele ganha dinheiro vendendo livro? Sim, mas o que mantém ele provavelmente é o curso, né? Então, são outras questões aqui no Brasil.
Você pegou esse exemplo, tem outro autor que eu gosto, que é o Rafael Montes, né? Ele tá muito mais no suspense policial. Ele agora ele tá focado nas produções audiovisuais. Então, né, Bom Dia Verônica, aí teve, né, o Garoto que Matou Meus Pais, a Garota que Matou, é aquele da Susana von Richthofen que ele fez também. Ele vai Aham, fazer meio que uma novela para HBO Max, né? Ele tá focado sendo um roteirista. Ele parou, né, pelo menos isso aí. pausou o lançamento de livros. Então, pô, o cara de suspense policial mais vendido no Brasil, um dos autores mais vendidos, migrou para as produções audiovisuais. Claro que ele pode gostar, pode ser uma opção temporária, mas entende-se também que a questão financeira pesa. É mais um motivo para a pessoa migrar para o audiovisual, porque paga-se mais, tem mais audiência, tem mais patrocínio, é muito mais interessante nesses aspectos de uma forma geral, né? E aquela coisa, se a gente tem mais leitores no Brasil, naturalmente a Vanessa vai vender mais livros, o Juliano vai vender mais livros. Também vão aparecer mais escritores, mas o mercado como um todo ele fica muito mais aquecido, porque, vamos supor, a gente tem 50 milhões de leitores no Brasil. Se cada um lê um livro a cada 3 meses, eles podem ler 3 livros por mês. Agora, a gente pode ter, em vez de 50 milhões, ter 120 milhões de leitores. Então, é multiplicar por várias vezes livros lidos no Brasil, que a gente tem muita margem para isso. Por isso que eu acho que ainda vale muito a pena insistir, porque, não sei, de repente, a um médio prazo, a gente consegue sentir isso, né? É um trabalho longo ainda, mas é isso, são as dificuldades que a gente enfrenta como autor independente, né? Ah, é. E ele parou de escrever livro, foi mal pelos fogos, tá? Aqui em Queimados acontece qualquer coisa, o pessoal solta fogos. Mas Uhum. eu Você não fala do sabia que Rafael? ele tinha parado. É, o Rafael, eu não sabia que ele tinha parado de Então, escrever livros. o último que lançou foi Uma Mulher no Escuro, foi em 2020. Acho que foi o começo de 2020, alguma coisa assim. Ano passado, se não me engano, ele compartilhou, que eu acompanhei ele no Instagram, que ele estava meio que finalizando a história de um próximo livro. Então eu falei assim, pô, lançou em 2020, vai lançar outro em 2021, começo de 2022, tá, mas aí eu não escutei mais nada. Não sei como que tá a produção desse livro. Acaba que, como ele é da Companhia das Letras, talvez ele tenha algum contrato de X livros em X anos. Então, de repente, está esperando só um momento para lançar, já está pronto, não sei. Mas é, assim, não é uma crítica, não que ele está fazendo errado, mas talvez a gente pode fazer esse questionamento, né? A questão é essa, porque eu gosto dos livros dele, ali, todos os livros dele praticamente, tal, e a gente sente falta, né? Tá na fase do audiovisual, não sei, mas talvez venha um livro aí. Tava É, escrevendo, não sei se terminou. eu vi que ele estava escrevendo e eu vi que ele assinou agora, se eu não me engano, com a HBO, né? Que ele, É, cara, eu não li nenhum livro dele ainda. Eu tenho Dias Perfeitos aqui em casa, mas eu uhum. ainda não li. Tá na lista. Mas eu já vi É, o filme, vi as séries. por exemplo, o primeiro que eu li dele foi Uma Mulher no Escuro. Ele é um livro pesado, é um livro bem pesado, assim. Ele pega um suspense policial, tem morte, tem relatos de, tudo ficção, naturalmente, mas relatos de abuso psicológico e tudo mais. Então, é um livro pesado, assim. O Bom Dia Verônica, que até que a Ana comentou aqui agora, ele é muito mais investigativo e policial, muito mais, assim, até porque foi escrito com a Elana Casoy, que ela é investigadora, que é perita criminal, se não me engano. Então, tem muito essa vertente. Agora, Jantar Secreto é um livro pesadíssimo, ele é muito pesado. Muito, porque que o Jantar Secreto é jantar de carne humana. Então, quando você acha que já tá ruim, tipo assim, toda essa questão ali só vai Pior. piorando, vai ficando cada vez mais pesado o livro. Mas, assim, eu gosto muito da escrita dele. E é um ponto que eu gosto muito é livro nacional, né? Eu gosto muito de livro nacional porque ele é localizado, a gente sente muito mais próximo, né? No caso do Rafael, que ele é carioca, então os livros que eu li são todos no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, você que mora no Rio, você vai sentir, eu conheço esse lugar, eu conheço essa rua, eu conheço esse ambiente. Eu acho bem legal isso, sabe? Eu acho que traz mais proximidade, assim, entre leitor e escritor. E é verdade, eu falei mesmo. Eu quero ler o Dias Perfeitos dele.
E assim, sobre o que você falou de trazer proximidade, é bem por aí mesmo. O meu livro, meu primeiro romance, né, no caso, eu não posso falar nada de livro pesado, porque meu livro, assim, são crianças mortas, então é também um pouco pesado. É um pouquinho E pesado. é um pouco pesado. E... Mas você é de onde? Você é de Minas? Sou de Belo Horizonte, de Minas. Oi? Oi, sou de Belo Horizonte, de Minas. Ah, sim. O meu próximo livro eu estou escrevendo em Minas Gerais. Assim, não é uma cidade específica, mas, Específica. mas ela é em Minas Gerais, sabe? Ela tem um outro Ah, que nome, legal. para não pôr Sim. um nome certo de cidade, mas ela vai ser em Minas Ah, Gerais que também. legal. E já morreu aí. Interessante. Não terminei a história, mas já morreu mais 5 pessoas. E vão morrer mais, né? E Imagino. vão morrer mais, mas dessa vez não é criança, pelo menos. É mais leve um pouco, né? Mas, ô Vanessa, eu quero até te perguntar, chegou um ponto que como que se mistura, então como que foi essa união, né, entre pegar tudo aquilo que a gente já escuta, a gente já vê, já lê, né, de folclore, lendas urbanas, e como que você trouxe isso para a sua literatura? A gente pode aproveitar para falar, né, dos seus dois livros, estão na Amazon, né, O Medo do Brasileiro, e esse agora que você falou, Adrenocromo, o que que eles são, o que que eles falam, Isso. como que a gente, o que que a gente tem nos dois? Então, você falou sobre terror também ou só sobre folclore e literatura? Acho que Que deu uma cortada. principalmente, porque acaba que acho que a sua história, né, as suas histórias, elas pegam bastante da parte folclórica nacional, mas com essa boa dessa pitada do terror, do suspense, né? Então, é uma mistura bem interessante, né? Como que é tudo isso, assim? Conta um pouco sobre Ah, esses sim. processos criativos. Então, a gente tem a gente, no geral, assim, tem uma visão um pouco limitada sobre o folclore brasileiro, que a nossa mente já vai para o Saci, já vai para a Cuca, né, que já vai para esses personagens assim, Sim. mas folclore em si, ele retrata, ele é a expressão de um povo, do que ele sabe, do que ele sente, do que ele transmite. E aí dentro do Uhum. folclore entra as lendas e mitos, né? Mas entra festividades populares, comida típica. Por exemplo, você ir com o seu pai ou seu filho, sei lá, seu irmão, pro estádio assistir jogo, assim, sei lá, de 15 15 dias, isso é uma tradição sua. Isso é folclore, sabe? Essa tradição, Uhum. ela é folclore. Aí quando a gente trabalha com lendas e mitos, lendas e mitos fazem parte do folclore, é algo a mais do folclore Uhum. que reflete alguma coisa. Sempre reflete alguma coisa da cidade. Por exemplo, aqui na minha cidade tem uma lenda que é da Loura da Ponte. A minha cidade, se você vier do Rio de Janeiro para São Paulo, você vai pela Dutra, né? Pela Presidente Dutra. Sim. Aí você passa pela entrada. E aí tem uma curva ali da entrada da cidade para Dutra. E aquela curva, ela era meio mal feita e tinha muito acidente de caminhão ali. Porque fica passando caminhão para lá e para cá. Muito acidente de caminhão. Uhum. Então começaram, e desde que eu me entendo por gente, eu não nasci aqui, mas eu vim para cá bem cedo, de que tem Uhum. um fantasma de uma ali bem na curva, que ela assusta os motoristas e os motoristas batem e a culpa é dela. Mas pode não ter uma loura, mas tem a necessidade de fazer uma obra. Tinha. Fizeram a obra, não tem mais a loura, sabe? Era Sim. a necessidade de ter essa obra, esse problema. Deixa eu pensar em outra coisa. A loura do banheiro, que seja. Uhum. Tem várias vertentes de história dela, mas ela sempre é uma menina que sofreu por conta de um homem. É um Sim. feminicídio que ela sofreu e quer vingança por isso. Então é meio que
a voz de uma mulher que sofreu um feminicídio. Deixa eu pensar, o Papa Figo ou o Homem do Saco. Manter as crianças em vigilância. Eu consigo vigiar o meu filho mais se ele tiver com um pouco de medo de ser pego por alguma coisa. E assim vai, né? Então, pode ser, pode não ser, sabe? Pode falar. Só um parênteses, Vanessa, que você falando, eu lembrei, aqui em Belo Horizonte tem uma lenda urbana que é a Loira do Bonfim. Não sei se já ouviu falar. Que é uma... Que falam, né, que é uma mulher, uma loira, né? Mulher encantadora, assim, que ela conquista os homens no centro da cidade e leva para o bairro dela. Assim, vem aqui para casa, só que ela mora no cemitério. Então, tem esse mito aqui, né? Essa lenda urbana, e me lembrou também, tem um artista de rua aqui, que é o La Carmelho, que ele escreve o quadrinho Celton, que é um quadrinho, ele é bem aquele, fica nos sinais de trânsito aqui em Belo Horizonte, a gente vê ele na rua com um terno amarelo, já foi até no Jô Soares e tudo mais, e ele vende muitos quadrinhos dele, que ele faz 100% meio que manual, assim, bem artesanal mesmo, e ele fala muito das lendas urbanas, mas de uma forma, né, em quadrinhos. Então é bem interessante. Eu acho que eu tenho uma dessas aqui, posso até te mandar, porque eu já comprei vários assim, encontrando com ele na rua, sabe? É bem legal mesmo. Então, e essa abordagem, se você continuar, acho que expande muito a nossa mente, que, igual você falou, a gente vai naquilo que é o mais falado, é o Saci, a Cuca, a Yara, né, o Boto, a gente tem os mais tradicionais, mas se a gente pensar que o Brasil é um país continental, que a gente tem milhares e milhares de microculturas e cada região tem sua particularidade, tem seus hábitos, seus costumes, a gente vai ter um país extremamente folclórico, né, com uma multidisciplinaridade de uma forma geral assim, e é legal que os hábitos, né, o que se torna recorrente, ele é folclórico, igual você falou dos estádios, e a gente vai floreando a história e cria-se os mitos, né? As lendas urbanas, né? Então, acho, bem legal, bem interessante mesmo. E cada lenda, ela tem a sua característica, né? Por exemplo, assim, ela não necessariamente tem que ter o que passar, sabe? Não tem que ter, não é uma obrigação. Nem tudo vai para o campo filosófico ou sociológico da coisa. Nem tudo. Algumas vão, mas nem tudo. Sim. Por exemplo, é porque tem alguns que têm alguns estudos mais aprofundados, mas, por exemplo, a Cuca eu nunca pensei em nada, mas o Boto tem da questão de homens brancos que iriam para essas regiões ribeirinhas, engravidavam as mulheres e elas sumiam não, e eles sumiam, ou então a vergonha, porque assim, em alguns lugares até hoje, alguns lugares mais tradicionais, né, é vergonhoso ser uma mãe solo, então, eu não fiz nada, foi o Boto, sabe? Então, na maioria das vezes, ele quer dizer alguma coisa que tem a ver com aquela cidade. Aqui na minha cidade, eu estou tentando, que é muito difícil fazer isso, mas eu estou tentando escrever um livro, falando das lendas da minha cidade. A minha cidade é muito pequena, sabe? Mas muita coisa aqui é fantasma de escravo. Muito. Porque a cidade toda era uma fazenda escravocrata. O nome da cidade é por conta disso também. Então, vários lugarzinhos assim que tem um fantasma ou outro são fantasmas escravizados, sabe? Então, é histórico também, sabe? E cara, sobre o meu livro, acabou que eu não falei. O do brasileiro, que é o de contos que está lá na Amazon, eu falei, né, que eu fui lendo o livro e fui produzindo. Esse aqui, vai sair agora, o físico, esse aqui é só a boneca dele. Não sei se eu vou vender pela internet, eu não sei muito bem como fazer, mas é para poder participar de feira, né? Porque eu quero ter essa experiência de participar de feiras de livros e tal.
Cara, eu fiz um passeio com meu primo. Meu primo fazia, eu acho, história. E a gente cresceu com a minha mãe contando história de terror pra gente. A minha Uhum. mãe, hoje ela fala, minha filha, como que você escreve essas histórias? Meu Deus, a culpa é dela. Ela contava história de terror pra gente e eu cresci ouvindo isso, eu cresci assistindo filme de terror. Mas aí foi eu e meu primo nesse passeio, foi nessa minha época nebulosa aí em casa, desempregada, a gente foi nesse passeio. E o passeio se vendeu como histórias de terror do centro do Rio. Era isso o nome Uhum. do passeio. Encheu por conta disso. Era passeio sim, um passeio histórico, ele ia contar, a senhora ia contar história, alguns pontos históricos do Rio de Janeiro, que tem um monte, né? Ela ia contar uns, Sim. só que ele se vendeu como passeio de terror. É, Aí, beleza, fomos. Chegou lá, não tinha nenhuma história de terror. O passeio foi muito interessante. Ela contou várias coisas, assim, Aham. curiosidades, né? Porque o Rio de Janeiro ele foi muito importante na época colonial e tal. Só que teve que é o Arco. Você já veio no Rio de Janeiro? Conhece ali a região da Lapa? Conheço, não tanto a região da Lapa, eu conheço mais parte de Campo Grande, Recreio, Guaratiba, são as regiões que eu mais fiquei, assim. Da Lapa eu Ah, fui uma sim, vez ou sim. outra, assim, tipo à noite e tal. Então, era ali na região da Lapa, tem um lugar chamado Arco do. Não é tão perto da Lapa, mas é próximo. Arco do Teles, que é bem ali Uhum. na Praça 15, é uma região portuária ali. E ali, aí ela começou, a gente foi pra lá. Hoje em dia, aquele lugar só serve pra você beber cachaça. Só isso. O que não é Uhum. ruim, é muito bom. Mas hoje em dia Sim. ele serve Aham. pra isso. Aham. Aí a gente foi pra lá e ela começou a contar a história de lá, de uma lenda, foi a única lenda de terror que ela contou. De uma mulher que veio na época do Brasil Colônia, ela veio junto com os portugueses, né, que vieram para colonizar o Brasil, não 1500, mas na época que a corte veio, melhor dizendo. Ela veio Sim. junto com a corte portuguesa. Aí ela era casada e tal, só que ela casou bem nova. E aí ela veio pra cá e conheceu era até um mulato, e começou a trair o marido dela com esse cara. Aí ela resolveu matar o marido dela pra ficar com esse cara e ficar com dinheiro, porque o marido dela tinha dinheiro. Beleza, ela matou o marido dela. Assim, essa história dessa mulher realmente aconteceu. Essa mulher realmente existiu, que é a Bárbara dos Prazeres. Até então ela não era dos prazeres, mas ela era Bárbara. Sim. Aham. Aí ela matou o marido dela. Aí ela viu que o cara começou só a gastar o dinheiro dela. Ela já tinha matado um, foi e matou o cara também. Aí, assim, todo mundo começou a desconfiar que era ela e tal, e o dinheiro dela acabou, ela começou a se prostituir. Só que ela era muito bonita, então ela começou a se prostituir para homens da corte, pessoas de alto nível. Só que o tempo foi passando, o tempo foi passando. Isso tudo é a mulher contando, né? O tempo foi passando, ela foi envelhecendo. Tem uma história também de que ela foi para a Guerra do Paraguai e voltou com sífilis. Aí, sífilis, a depender, né, do estágio da doença, ela deixa marcas na sua pele. Ela foi ficando velha, foi ficando sem grana, foi perdendo cliente. E ela começou a se prostituir sem ser mais para esses homens com dinheiro. Ela começou a ir para aquela região ali do Arco do Teles, Praça 15, que era uma região de prostituição mesmo. Só que assim, ela não tinha mais ninguém. Aí, no Rio de Janeiro, até hoje, você vai passando assim. Enfim, essa era uma parte que foi uma das partes que me preocupou no livro, que poderia soar, sei lá, até um pouco de questão de religião, porque nas Sim. histórias da lenda dizia que foi um feiticeiro de religião de matriz africana. Aí, tipo, por quê, sabe? É assim, esses Uhum. sites de internet, depois que fui buscando, por quê? Mas tinha outros que diziam que eram ciganos, tinha outros que não diziam só que era feiticeiro. E aí, essa parte eu deixei entreaberta, porque ninguém sabe de verdade. Sim. Aí, algum feiticeiro disse que se ela tomasse banho em sangue de criança pequena, ela
ia ser tipo um elixir que ela ia ficar nova. Sim. E foi o que aconteceu. E realmente teve uma época no Rio de Janeiro que muitas crianças começaram a sumir, porque ainda era uma época escravocrata. Então era muito fácil você pegar filho de escravo, que já teria a lei do ventre livre, a criança nascia livre, mas os pais, a mãe, né, estava escravizada ainda. Então era filho de escravo, moradores de rua, porque o centro do Rio de Janeiro deveria ser assim. E ali na região central do Rio, tem a Santa Casa de Misericórdia, que era de freiras e tal, e tinha aquela roda dos enjeitados. Só que no Rio, ela veio de Portugal, mas ela tinha no Rio de Janeiro, e tinha em Campos do Goytacazes, lá para a região litorânea, depois de, enfim, quase chegando no Espírito Santo já, mas ainda Rio. E começaram aí a mulheres que não assumiam, não podiam, né, no caso, assumir o filho por ser bastardo, ou por ser escrava, colocava aquele bebê na roda dos enjeitados e as freiras cuidavam das crianças. Então, diziam que ela ficava de tocaia, a Bárbara de Prazer ficava de tocaia nas crianças. Quando alguém deixava uma criança lá, ela pegava, roubava, matava a criança e tomava banho no sangue da criança. E tem jornal da época da polícia do rei tentando prender essa mulher. Aí, tipo assim, teve uma comoção no centro do Rio, das crianças não poderem ficar mais na rua, começarem a se preocupar, e ela era apelidada de a onça, porque a polícia tentava prender ela, ela era muito raivosa. Aí, beleza, passou-se tempo, ela apareceu um corpo de mulher boiando na Baía de Guanabara, só que o rosto estava desfigurado. Aí entra a lenda, de que dizem que até hoje ela tá ali, e ela se prostituía ali no Arco do Teles. Acho que eu não falei isso, ela se prostituía ali na região do Arco do Teles, que são bequinhos ali perto das barcas que vai para Niterói. São bequinhos. E dizem que até hoje, se você ouvir, se você for lá para o Arco do Teles, você consegue ouvir a gargalhada dela. E se uma mulher muito bonita, do nada, começa a te dar mole ali pela região do Arco do Teles, da Lapa, pode ser ela. Até hoje, sabe? Então, é uma mulher muito linda, muito gata. Não sai dando mole do nada, sempre as pessoas, né? Então, pode ser ela. Então, dizem que ela... E tem várias, assim, vertentes, que ela conseguiu realmente essa cura, essa fonte da juventude, e está viva até hoje. E essa história ficou muito na minha cabeça. Ficou muito. Eu ouvi essa história, e essa história ficou muito na minha cabeça. Eu já tinha começado a escrever o primeiro livro, que era O Medo Brasileiro. Assim, ela ficou martelando. Sabe como a história entra na cabeça do escritor, ela não sai mais até ser escrita. Sim, e eu fiquei assim, ruminando. Eu fiquei ruminando aquela história, ruminando. Até lancei o livro, O Medo Brasileiro. Beleza, eu falei, próximo passo. Escrever um romance. Eu não sou uma autora, eu não quero ser uma autora de contos, eu quero ser uma autora de romance. Vou escrever sobre essa história. Aí começou a vir a história é nos dias de hoje. E assim, cara, eu lancei esse livro em setembro do ano passado. Não, foi setembro do ano passado. Eu comecei na Amazon tá em setembro, é 11 de setembro. Isso. Eu ouvi essa história em 2017. Olha o tempo que essa história ficou ruminando na minha cabeça. Sim. E a história é sobre um policial civil nos dias de hoje. Ele é um policial normal, com uma esposa, 2 filhos, só que ele é corrupto, só que assim, ele não... É porque o Rio de Janeiro, ele é um antro de corrupção, infelizmente. Mas ele não é um corrupto de vender droga, de passar droga para traficante, esse tipo de coisa. Ele é aquele tipo de corrupção de, olha, aqui é proibido estacionar, mas se você me der uma grana, eu deixo você estacionar. Sim. Olha, não as pode... microcorrupções, né? Não deixa de ser, mas né? Não pode botar gás de botijão em prédio, mas se você colocar e me der um dinheiro, eu finge que não tô vendo. Ele é esse tipo de cara. Mas ele tem família dele, ele trata muito bem os filhos dele, enfim. E ele é um investigador da Polícia Civil e começam a aparecer crianças mortas pelas áreas carentes do Rio de Janeiro, em algumas favelas e tal. E ele é o responsável por essa investigação. Ele é um dos responsáveis, né? E aí desenrola a
história dele tentando resolver por que essas crianças estão aparecendo mortas mesmo. E realmente aí na minha história, ela precisa voltar de tempos em tempos para poder matar essas crianças e tomar banho no sangue dela, para continuar existindo. Ela aparece no Rio de Janeiro e continua existindo, que, assim, eu tentei fazer uma relação da violência do Rio de Janeiro com violência com essas crianças que moram em áreas de risco, a maioria são crianças negras, que o pai e a mãe precisam trabalhar ou não tem pai, né? De favelas do Rio, de comunidades, de áreas de risco, tudo ali na região central do Rio de Janeiro, que essas crianças apareciam mortas, e realmente assim, isso não é um spoiler, porque na capa do livro dá para ver já que tem alguma coisa, ela, na sinopse está ela, mas eu tentei fazer a questão do Rio de Janeiro hoje, continua com os mesmos problemas do Rio de Janeiro de antigamente, que essas crianças estão expostas, entendeu? E tem toda a jornada do personagem, que o personagem principal não é ela. O personagem principal é o André, que é o policial. O André. E toda essa questão da... E foi isso. E assim, agora ele saiu físico e, cara, é muito bom, né? Quando a gente consegue terminar e... Sim. Mas é difícil. Não, ainda mais esse livro que foram vários anos de preparação, né? De pensar, de transformar essa lenda que você escutou na sua própria história, né? Só pelo fato, você falou agora no final, que o André, que é o protagonista, já mostra que é uma boa adaptação que você fez, até para tornar isso interessante, né? Em forma de livro, né? Uma forma, né? Ler o romance, né? Acho bem legal, assim, bem interessante. É uma mistura, acho que faz muito sentido, né? Quando se pega em lendas urbanas, que a maioria delas tem aquele toque, né, de suspense, de terror, de violência também, né? Muitas têm. Então, acho que faz total sentido essa mistura, né? Quem nunca, né? Às vezes, sei lá, numa fazenda, numa noite, que a avó conta, o vô conta, para você ficar com medo, quando é criança, né? Com medo de sair na rua, com medo de conversar com alguém. Então, sempre tem todo esse misticismo em volta, né? Muito legal. E na literatura a gente precisa falar sobre alguma coisa, né? Cara, eu acho que nada melhor do que retratar os problemas do Brasil do que com coisas do Brasil, né? Assim, eu posso escrever sobre lenda, mas eu posso escrever sobre qualquer outra coisa que seja folclore, mas não adianta, eu gosto dessa parte mais de suspense, de terror, do personagem estar com medo, sabe? Só que são coisas pesadas e, assim, eu acho que o meu tema se baseia sempre em ganância, sabe? Esse próximo livro que eu estou escrevendo, ele não é nada mais do que ganância, sabe? Todos os problemas que acontecem é por conta de ganância. E quem mais sofreu por conta de quererem ganhar muito dinheiro do que Minas Gerais, né? Quem mais sofreu no Brasil do que Minas Gerais? E sofre até hoje. Até hoje. Então, até hoje, sabe? Vou tentar, né, mostrar um pouco disso, mas eu acho que eu não vou sair muito desse tema. Cara, essa comunidade de indígena sumiu. Isso é muito pavoroso, sabe? É pavoroso demais. Imagina você ser um deles. Cara, eu não sei. Enfim, é bizarro pensar que parece que é muito... Parece uma história de ficção, que você fala assim, cara, isso não é... Isso foi a loucura de alguém que inventou essa história. Mas, tipo, não, é algo real, sabe? Algo muito real e, cara, ninguém dá valor. Você falou muito de exploração, né? Tanto no caso, por conta do garimpo, né? No caso, esse caso recente dos indígenas. Aqui em Minas também acabou de ser aprovado mais uma... Vamos abrir mais uma mina para explorar a Serra do Curral aqui, tá dando maior confusão, né? Que é o maior cartão postal aqui da cidade. Ela
pode sumir por conta da exploração de minério, né? E acaba que a população só perde, né? De uma forma... a ganância é em busca do poder, é tudo isso que você falou, né? Então, a gente sofre até hoje com os mesmos problemas desde o início da exploração lá em 1500, né? A mesma coisa. No livro que eu estou escrevendo, é exatamente sobre garimpo, sabe? Exatamente sobre garimpo. Assim, óbvio que a gente não eu tento sempre deixar. O escritor sempre coloca muito do seu eu na obra, né? Não vou colocar o de quem, né? É o meu eu. Mas eu sempre tento deixar as coisas um pouco, não ambígua, mas assim, pensando pelo outro lado também. A gente não está, como sociedade mundial, a gente não estaria onde a gente está se não fosse garimpo. Não teria energia elétrica, por conta se você pensar no cobre, do fio, enfim. A gente não estaria hoje onde a gente está se não fosse o garimpo. Mas, né, tudo tem seus prós e contras. E Minas sofreu e sofre muito até hoje. Assim, o livro vai se passar em Minas Gerais por conta disso. E tem lendas em Minas Gerais específicas sobre garimpo. Tem uma lenda aí que ela é... Cara, ela é viva até hoje por conta... Ela tem um histórico do garimpo, mas ela é viva até hoje, sabe? Que é a lenda do Caboclo d'Água. Ele é vivo, você tem documentário no YouTube das pessoas falando que foram arranhadas, foram atacadas pelo Caboclo d'Água. E quem sou eu para dizer que não? Por exemplo, sei lá, lobisomem. Tem muita gente que diz que viu lobisomem. Quem sou eu para dizer que é mentira, sabe? O ET de Varginha, que é super conhecido também, né? Que também é aqui em Minas, né? Também é uma lenda que foi criada, né? Também, né? Então, tem várias, né? O Chupacabra, tem vários, né? Que foram aqui nos interiores, né? Do estado. E algo... eu acredito... Pode falar. Não, eu ia comentar que acaba que para você criar uma nova história não falta insumo, né? Assim, eu acho que você nunca vai ter um problema com o que eu vou escrever agora, né? Porque quando a gente pode ficar aqui quase que infinitamente falando sobre casos, lendas, culturas, então é muito rico, né? A gente trabalhar a nossa própria cultura. Exatamente. E a gente consegue pensar em muita coisa, sabe? Eu li eu não sei se eu posso falar de onde é ainda, mas eu escrevi um prefácio de um livro que é de ficção científica, é um grupo de ficção científica de escritores independentes, e eles escreveram contos de ficção científica com... Assim, a minha cabeça fez buf, porque eu tenho muito isso de respeitar a comunidade que vive aquela lenda, sabe? Por exemplo, eu não colocaria do nada um boto em Queimados, porque nem Rio Direito tem aqui, sabe? É o da Cyphers, né? É o pessoal da Cyphers. Isso. Que foi publicado. Isso. É a Cyphers BR Volume 1, Folclore, Lendas Urbanas e Ficção Científica. Legal. Eu lembrei, quando você falou, me veio na cabeça que eu até baixei para ler. Eles vão lançar o físico. E me chamaram para poder escrever o prefácio. Aí eu estava lendo, então, o que eu estava falando, eu tenho muito essa questão de... Porque uma lenda, ela diz muito sobre a população que vive aquela lenda, sabe? Então, não se pode trabalhar de maneira muito... de qualquer jeito, você tem que entender o que aquilo ali quer dizer. Eu me esforço muito para isso, não vou dizer para você que eu consiga 100%, mas eu me esforço, acho que o esforço vale a pena. Aí eles me dão um livro de ficção científica com folclore. Eu falei, vou ler. Como que eles fizeram isso? Assim, eu sou muito crua em ficção científica. Por mais que eu seja professora de ciência e biologia, eu sou meio crua em ficção científica. Eu estou lendo agora o guia do Mochileiro das Galáxias para poder, assim, ficar num nível legal, né? Para depois ir...
para depois subir, aí eu vou tentar até um Asimov e tal, mas Sim. eu sou meio crua com ficção científica. Aí fui ler os contos. Cara, e assim, eu não vi nada de errado, sabe? É óbvio que não tem, sei lá, o boto não tá respeitado culturalmente, mas atinge a ficção científica, ela consegue atingir níveis superiores, sabe? De futuro, de presente, passado. É uma realmente pegam uma lenda nossa e transformam numa parada totalmente nova. A minha cabeça se abriu muito lendo esse livro, Que de legal, verdade. E interessante. assim, Hollywood faz muito isso, por que a gente não pode fazer, né? Faz muito isso, muito, muito, muito. Sim, Por que a gente não sim. pode fazer isso também? E o livro é riquíssimo, é riquíssimo. Para quem gosta de ficção científica, então, meu Deus, leia o livro. Que essa até uma coisa que eu ia te perguntar, uma preocupação assim, como que a gente, como que se trabalha, né, o folclore sem cair nos estereótipos que a gente vê, e naturalmente você vai estar ferindo alguma cultura local, como você falou, você pode estar sendo preconceituoso, você pode estar sendo, enfim, você pode dar um tiro muito grande no pé, então é um cuidado, eu acho, de repente a base é o estudo, né? Ao longo do episódio você vai falando que tudo você teve que estudar bastante, ler, pensar, então talvez seja a base para você não cair em estereótipos, você não cair, né, em preconceitos, enfim, para algum povo, alguma cidade, enfim. Eu acho que você pode cair, eu posso ter caído, principalmente no livro de contos, no primeiro, sabe? Nesse a gente vai se desafiando cada vez mais, né? Sim. Mas eu acho que o mais importante de tudo é a sua preocupação com isso. De entender, não é nem em medo de ser cancelado, tipo, tô nem aí. Não tô nem aí. Mas entender o que realmente aquela lenda quer dizer, sabe? O que realmente aquilo ali quer passar. A loura do banheiro não é só um fantasma que está assustando. Por que ela é um fantasma de uma mulher, de uma loura assustando? Ela tem toda uma história e ela representa alguma coisa para alguém. E Sim. essa preocupação de entender o que ela representa para alguém, ela é muito importante para a sua escrita, para o seu processo criativo. E, cara, te dá muito mais camada para escrever. Esse que é o mais legal. Além de você respeitar o que a lenda quer dizer, te dá muito material. Eu, nesse livro que eu estou escrevendo sobre Minas Gerais, eu estou escrevendo sobre indígena. Isso é, assim, cara, pode me dar um problema muito grande, muito grande. E eu pesquisei pra caramba uma comunidade indígena que fosse Minas Gerais, que tivesse em Minas Gerais desde a época do ciclo do ouro, que sofreu com o ciclo do ouro também e que está até hoje. Eu conversei com pessoas, eu conversei com uma cacique, eu vi muito documentário, que assim, a comunidade que eu escolhi, ela tem um canal no YouTube que tem um cara que ele produz muito conteúdo, filma a comunidade, faz animação contando a mitologia deles, a história deles, né, a religiosidade deles, na verdade. E eu consumi muita coisa, consumi. E eu descobri que mesmo assim eu posso tomar um processo se eu botar o nome deles. Assim, seria tipo, eu posso ainda tomar um processo. Cara, eu tirei o nome, assim, são eles, eu sei que são eles. Se você ler meu nome para livro no teu e risco, fizer né? se você ler meu livro e fizer uma pesquisa, um pouquinho de pesquisa, você vai saber quem é, mas não tem o nome. Então, processo não posso tomar. Porque eu fiquei sabendo de um caso que a Havaianas tomou um processo de uma comunidade indígena lá de alguma região da Amazônia, que tem um monte, né, lá pra lá. Eu não posso tomar um processo, eu não sou Havaianas, sabe? A Havaianas perdeu ainda. Eu só vou ser preta, só. Eu não Se a posso tomar um Havaianas processo. perdeu, que pode acontecer com você, né?
Deus me livre. A Baiana teve que retirar a linha, né? A linha da grafia. Ela comprou umas ilustrações de pessoas. Por exemplo, ela comprou de pessoas. Só que Tipo essas artesanato, pessoas né? Do local, pertenciam. né? Era um desenho de, sei lá, 3 indígenas, mas esses indígenas eles pertencem a uma comunidade. Então, esses desenhos falam sobre a comunidade indígena, sabe? E aí teve todo um problema que teve que tirar de linha essa, essa, essa havaiana. Eu não posso correr esse risco. Então, cara, o personagem ele tem orgulho de ser quem ele é, mas ele não fala. Mas tudo bem também, porque esses indígenas eles só aparecem na época do ciclo do ouro. E como eles viviam com medo, né, dos mineradores, então na comunidade é uma preocupação eles não falarem o nome deles. Então, beleza, casou com a história, sabe? Mas, pô, sabe, eu fico um pouco limitada em fazer algumas coisas. Mas é uma preocupação minha de fazer algo bem feito, sabe? Pode, não sei, né? Mas eu tô me esforçando. E não, mas é uma preocupação a própria genuína, lenda, né? assim, é uma preocupação genuína que vai atingindo camadas. E eu nem trabalhei a religiosidade deles, porque desse canal que eu falei, eles têm filmes falando sobre como o mundo nasceu para eles, como que os humanos chegaram na Terra, tem tudo isso. Eu não entro nessa parte. Mas, assim, enfim. E a própria lenda, assim, sem ser, já saindo da parte deles, porque você procura sobre o caboclo d'água na internet, cara, tem muita coisa de pessoas vivendo com ele, sabe? Cara, eu acho que era Mariana ou Barra Longa, tinha uma estátua do caboclo d'água na entrada da cidade. E pelo Rio São Francisco, no Nordeste, tem uma estátua do caboclo d'água no Rio São Francisco, mas já lá pro lado do Nordeste, não pro lado de Minas. Então, assim, é algo muito vivo. E eu não posso escrever qualquer coisa, sabe? A sorte que ele realmente não é uma entidade boazinha. Ele realmente é um mal. Assim, entre aspas também, né? Enfim. Ele é uma força da natureza. Mas é muita pesquisa. É mais tempo pesquisando, mas escrevendo também, porque eu escrevo bem devagar. Como a gente tem que trabalhar com coisas, né? Eu escrevo pouquíssimo por dia. Infelizmente. Mas esse livro vai sair. Não, mas é bem legal essa preocupação, essa preparação para a escrita, porque além de você evitar problemas grandes como um processo, né, você ferir uma comunidade assim, né, com as palavras, cara, é a tendência de você ter uma obra muito boa e aceita por todos, né? E para quem não conhece tal referência de tal lenda, vai aprender da melhor forma possível, mesmo que seja uma ficção, uma adaptação de uma lenda, mas você vai estar sendo fiel à base ali, né, da origem da lenda. Então, acho que é o melhor cuidado, né, para não errar, é isso, é se preparar para a atividade, né, para a escrita. Isso aí. As lendas, quando não tá assim, as lendas mesmo da história, elas são certas. É o Caboclo da Água, a Mãe do Ouro e uma outra que aí que se eu falar é spoiler mesmo. Mas são certas, elas são famosas, são lendas famosas, que é o que eu vou trabalhar no meu marketing, é o que eu vou falar pra caramba, é o que pode estar na capa do livro, é a Mãe do Ouro. É porque se botar na capa do livro, a galera começa a querer infantizar as coisas, mas não sei como é que vai ser isso ainda. Mas Mãe do Ouro e Caboclo d'Água são lendas famosas que elas realmente estão com o nome delas ali. Elas são personagens do livro, mas dos indígenas aí a parada muda um pouco. Assim, eu não trabalho com nada do imaginário deles, da religiosidade deles, da espiritualidade deles.
Nada. Sim. E nem é esse o objetivo. Quer dizer, minto, não trabalho nada, não. Tem algumas coisas, quando vai para a aldeia, tem algumas vivências dele que não tem como separar, né? A espiritualidade com a vida deles, porque é tudo muito junto, sabe? Pelo menos essa comunidade é toda muito, tudo muito junto. E não tem como separar, mas não é uma obra de folclore, de, sei lá, de mitologia indígena, que isso nem existe. Né? Pelo menos aqui no Brasil isso nem existe. Mas é trabalhoso, é trabalhoso. É trabalhoso. Vai sair esse ano. Esse ano. A minha meta é Sim. sair esse ano. Vai sair, estou até ansioso. Bem interessante, Vanessa. Gostei. Acho que hoje aprendi bastante, assim, igual até falei um pouco mais cedo, me expandiu um pouco a mente do que é de fato folclore, né? De uma forma geral, a gente sai de estereótipos, do padrão, do batido, né? E expande, que é, cara, basicamente cultura e as histórias, né? Que se contam geração por geração, né? Acho bem legal isso. E para a gente fechar, né, o nosso episódio, eu sempre pergunto, né, para o convidado um livro, uma indicação de um livro para quem está nos ouvindo, que acaba que se esbarra muitas vezes naquele livro que mais te representa, que mais te marcou, um livro, né, que você carrega aí para cima e para baixo. Tem uma indicação? Cara, um livro que eu carregue para cima e para baixo. Cara, eu não tenho um livro preferido, mas assim, deixa eu pensar. Eu tinha preparado isso, mas eu vou falar um livro que eu tô lendo. Eu deveria muito falar uma literatura brasileira, deveria muito, mas eu não vou falar. Eu vou falar o livro que eu tô lendo agora, que é o Don Quixote. E eu não vejo nada que não seja fundamental nesse livro, sabe? Ele é fantástico. Você olha para ele assim, você pega as edições que é enorme, né? Você fica, meu Sim. Deus, mas assim, a história desse livro é fantástica, vai te dar muita coisa para estudar literatura, para estudar escrita. Você fica, cara, como que esse cara, sei lá quantos anos atrás, conseguiu pensar isso, escrever isso, e ser tão audacioso escrever isso, sabe? Uhum. Não era esse que eu ia indicar, eu ia indicar um livro brasileiro, atual, mas Don Quixote, ele tá assim, no meu momento hoje, e leia Don Quixote, não leia adaptado, leia a obra original, que separa uma parte da tua vida e leia, porque ele é muito bom, tu aprende muito, sabe? Que legal, ótima E o indicação, meu ótima também, indicação. né? Pode ler Adrenocromo também. Lógico. Os dois, né? Tanto, principalmente para quem tem o hábito na Amazon, né? Os e-books tem seus dois, né? O Medo Brasileiro e o último, né? O Adenocromo. Bem legal. E o terceiro que vai sair esse ano. Você prometeu. Quase prometeu. Vai sair. Vai sair. Tem que sair. Tem que sair, é diferente, tem que sair, né? Que legal. Vanessa, obrigado, agradeço a participação, foi bem legal, adorei o episódio, espero que você tenha gostado também. Obrigado pessoal que escutou, né, que nos assistiu, que participou aqui do chat também. E até mais, obrigado, boa noite. Boa noite. Até mais então, tchau, tchau. Oi, não encerramos ainda, tem um recado final? Teve um delay, tem um recado final? Eu ia Pode falar falar. só pra Estamos aqui. Eu ia falar só para me seguir no Instagram mesmo. Isso, seu Vanessa Amaral, perfil. autora. Porque eu Legal. coloquei aqui só Vanessa e Vanessa Sim. Amaral, autora. E dali você consegue falar comigo, né? Aí consegue ir pro meu canal da Amazon para ver os livros, o canal do YouTube também. E eu produzo tudo em relação ao que eu tô lendo, ao que eu tô vendo, falo mal de filme no Stories. E tem o canal no YouTube e lá no Instagram também eu produzo bastante coisa. E aí acompanha também o que eu vou lançar mais pra frente. É isso, Vanessa Sim. Amaral, autora. Você já produz bastante conteúdo, naturalmente, com o lançamento dos livros, né, do próximo livro, você também vai comunicar bastante, então, te seguindo, a gente com certeza vai ficar por Tem toda dentro de tudo. aquela preparação de marketing que agora a gente tem que fazer, né?
um Sim, mês sim. para o lançamento do livro, para ter tudo isso. Ah, que ótimo. Então, obrigado novamente, Vanessa. Uma boa noite, tá? Até breve. Obrigada pelo convite. Até.